Olá, bem-vindo à quarta parte desse material a respeito dos prontuários eletrônicos. Até então, já passamos pelos conceitos e definições do que é um PEP, conversamos sobre as vantagens e desvantagens do seu uso e implementação, vimos o seu impacto no mundo e no Brasil, e no último vídeo falamos sobre as terminologias que são peças fundamentais para a estruturação de um bom registro. Hoje, ainda falando de estrutura, vamos ver um pouco sobre as superestruturas textuais na implementação de um prontuário eletrônico. Para entender o básico, podemos definir texto como toda comunicação realizada através de um sistema de signos. Consiste em qualquer passagem de mensagem entre interlocutores que formam um significado. Partindo desse ponto, podemos assumir que todo texto deva ter uma estrutura para se organizar e facilitar o entendimento da mensagem. Ou seja, qualquer que seja o contexto, sempre se espera por coesão, ou seja, os elementos que fazem as ligações entre as ideias, se espera coerência, que garanta que o texto tenha um fio condutor ao longo de todo o seu desenvolvimento, uma intencionalidade, ou seja, tem que ter um objetivo com essa mensagem, uma aceitabilidade, o quanto esse texto faz sentido dentro do seu contexto, uma informatividade, ou seja, qual é a relevância das informações dentro do texto, uma situacionalidade, ou melhor dizendo, o contexto, e uma intertextualidade, garantindo que esse texto dialogue com outros textos. Se referindo aos prontuários de paciente em si, Galvão e outros autores definem que partimos do pressuposto de que não se deve propor a estruturação de documentos, sejam eles prontuários de pacientes, laudos ou outros, sem se pensar como estes documentos foram socialmente construídos e quais são as características que os tornam compreensíveis para uma dada comunidade técnico-científica. Mas ao que essa comunidade se refere? Uma comunidade discursiva é um grupo de indivíduos que norteiam a sua comunicação através de regras pré-estabelecidas, com um conjunto de objetivos detectáveis, mecanismos de intercomunicação entre seus membros, um conjunto de propósito que move esses mecanismos, uma utilização seletiva e evoluinte, um léxico específico e uma estrutura hierárquica, seja ela explícita ou implícita. E aí chegamos ao ponto desse vídeo, as superestruturas, elementos fundamentais na compreensão desses textos. Podemos defini-la como um esquema abstrato que estabelece a ordem global de um texto. E assim como as terminologias, há um grande número dessas estruturas que não são unicamente convencionais, mas sim institucionais, variando de acordo com a instituição. Em textos especializados, o foco é no paciente. As informações geralmente possuem grande diversidade, com diferentes profissionais envolvidos e compartilhados de forma síncrona ao longo do tempo ou diacrônica, de forma pontual. Busca-se, nesses casos, a chamada linguagem de especialidade, visando maior precisão nos conceitos e termos para que a comunicação seja facilmente compreendida. Nessa linguagem, é imprescindível identificar quem escreve, para quem escreve, qual finalidade, qual situação em que foi escrito, quais condições de variações linguísticas ou mudanças de termos. Dentro do sistema de informação, essas regras são vitais para o bom funcionamento dos programas, para manter sempre uma rápida recuperação de informações e dados ao pesquisar por termos ou palavras relacionadas. E isso não apenas sobre o material a ser produzido no presente e futuro, mas também em como adaptar o que já foi registrado anteriormente, sempre obviamente levando em conta o seu contexto na hora da escrita. Isso é um esforço multidisciplinar, que envolve não apenas profissionais da saúde, como profissionais da informática, linguistas e etc. A simples digitalização dos prontuários e informatização sem preocupação com a parte estrutural e terminológica não só não ajuda numa eventual recuperação de alguma informação, seja essa para revisão, pesquisa, estudo clínico ou até mesmo alguma cobrança, como também pode atrapalhar o sistema. Digitalizar as informações do paciente não passa apenas por abandonar o papel, mas também por garantir uma agilidade e qualidade melhor para que os profissionais possam exercer o seu serviço sem muitos incômodos. Para mais informações a respeito dessas regras para uma boa estruturação de um prontuário, deixo aqui na tela e na descrição algumas referências e materiais complementares para um estudo mais aprofundado.